Sejam muito bem-vindos ao Protect Podcast, o primeiro e único podcast de proteção e planejamento patrimonial nacional e internacional. Hoje estou aqui com a Ana Carolina Tedoldi e nós vamos conversar com você sobre as tendências, desafios e as nossas perspectivas do planejamento patrimonial nacional e internacional, de acordo com os nossos olhos, com mais de 20 anos de experiência no setor. Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Alexandre. Um prazer enorme estar aqui. Ana, maravilha. Vamos cortar o caminho e vamos direto para o que interessa. Explica para nós o que é a Protect. A Protect é justamente essa união entre mim, Ana Carolina Tedoldi, e o Dr. Alexandre Arreg, na busca de assessorar nossos clientes na segurança patrimonial global, seja a nível nacional, interna, nível Brasil, ou a nível internacional, com diversos instrumentos que a gente proporciona aos nossos clientes através dessa ponte. E a gente quer ser essa ponte para muitas famílias, não só brasileiras, como também internacionais, para que elas preservem esse legado de geração a geração. É isso que a Protect espera poder fornecer, não só ao público brasileiro, mas internacional, essa proteção, essa segurança patrimonial a nível global. E aí, Arreg, eu te pergunto, como é que a gente hoje, nível Brasil, e de acordo com as questões econômicas, políticas, tributárias e também em questões de segurança, como é que a gente pode oferecer internacionalmente a proteção necessária para esse patrimônio? Existe blindagem patrimonial? Não existe? São camadas de proteção? Como é que é a sua visão nessa questão do planejamento internacional, como ele se encaixa ao brasileiro nos dias atuais? Maravilha. Blindagem é um termo que tu fizeste porque tu sabes que eu não gosto. E eu não gosto pelo seguinte, porque não pelo que o termo esteja errado, mas que existe uma forma pejorativa de popularizar certos termos e a blindagem foi um deles. Hoje nós temos uma forma de falar de certos termos jurídicos que perdem o seu sentido quando ele é muito popularizado, ele divulga demais uma ideia que não necessariamente é a que nós queremos passar. Mas, de fato, a gente pode fazer uso desse termo quando a gente fala de proteção internacional, porque os instrumentos, os veículos jurídicos internacionais, eles vão servir para colocar uma camada muito mais poderosa na proteção do patrimônio, onde quer que as pessoas ou os bens estejam. Agora, o que nós temos que cuidar é que a blindagem patrimonial, a proteção patrimonial com várias camadas, ela não se faz apenas com os veículos jurídicos. Às vezes, uma simples ideia de internacionalizar parte do efetivo líquido do patrimônio, ou seja, uma conta bancária, já caracteriza uma proteção patrimonial a nível internacional. O fato de ter uma conta em outra moeda, numa instituição bancária, em outro país, já protege das ameaças jurídicas e institucionais do país, mas também de inflação, de diferença cambial, de outros processos que podem influenciar na moeda. Então, quando a gente fala de abrir uma conta no exterior, de fato abrir uma conta no exterior, não de um banco digital brasileiro que diz que tem moeda em outra jurisdição, que não é verdade. A gente está comprando uma moeda através de uma instituição brasileira no Brasil e que depois vai ter uma relevância, uma conversão cambial no exterior, né? Ou seja, de fato ir para o exterior, abrir uma conta no exterior, uma instituição no exterior com moeda estrangeira naquele banco, aí sim nós estamos falando de proteção. Mas a gente pode ir muito além disso. Aí depois a gente pode colocar uma empresa offshore, a gente pode instituir um trust, uma fundação de interesse privado, um fundo, ou uma combinação de tudo isso, atrelado a soluções brasileiras, com um testamento no Brasil, com uma empresa patrimonial no Brasil, com um fundo no Brasil. Então, essa é a nossa ideia em relação à Protect. Como trazer ferramentas de proteção patrimonial utilizando do que existe no exterior e no Brasil.
Muitas vezes o cliente, né, chega pra gente e fala qual é o melhor instrumento, qual é a melhor maneira. Não existe, né? É o que a gente fala sempre como advogado, depende. Eles não gostam de ouvir essa resposta, né? Bom, mas para advogado tudo depende? Depende da sua intenção, depende do seu patrimônio, depende da sua formação familiar, o seu objetivo com aquele patrimônio, o que você quer a curto prazo e a longo prazo. E muitas vezes, em determinadas famílias, em determinados patrimônios, a gente tem que mesclar exatamente diversos instrumentos, e aí que precisa, né, de uma estruturação mais robusta para que efetivamente se entregue segurança. Como você disse, né? Nem tudo é blindagem. Óbvio que, aos olhos de uma legislação brasileira, de uma jurisdição, de um poder judiciário brasileiro, eu ter algo no exterior vai estar mais protegido. Mas, por exemplo, e muitos clientes aqui me perguntam, e aí eu vou te perguntar também, né? Eu tenho imóveis no Brasil. Como é que eu vou internacionalizar esse meu patrimônio? Se eu abrir uma estrutura offshore, uma empresa, eu não preciso vender os meus imóveis, meus ativos imobiliários, tornar eles mobiliários, tornar dinheiro para mandar para fora. Eu posso continuar com o meu patrimônio imobiliário aqui no Brasil, e aí ou eu vou constituir uma holding patrimonial, uma holding imobiliária, que na verdade é uma administradora de imóveis próprios, né? Mas que o nome comercial que se vende no mercado hoje, que se fala muito, né? São as famosas holdings, que inclusive é uma das minhas especializações na constituição dessas holdings. Você pode constituir uma holding imobiliária e acima dessa empresa ter uma offshore, ou seja, uma empresa, uma companhia numa outra jurisdição sendo sócia dessa empresa aqui, ou a própria offshore deter diretamente esses ativos imobiliários. Então fala pra gente aqui um pouquinho qual a diferença, até mesmo em termos burocráticos, da primeira opção de ter a holding dona dos imóveis e, por sua vez, a offshore dona da holding, ou de eu ter a offshore diretamente detentora, né, proprietária desse patrimônio, se tem alguma diferença, inclusive em termos de blindagem ou de proteção, tendo em vista que os imóveis continuam no Brasil, sob a jurisdição e a batuta do Poder Judiciário brasileiro. Isso é uma pergunta muito recorrente mesmo, ou seja, os bens no Brasil podem estar dentro de uma estrutura internacional? Sim, podem. E aí a gente começa a entrar na beleza das estruturas internacionais, ou seja, para muito além dos bens imóveis, a gente pode ter qualquer tipo de bem dentro dessas estruturas. E aí os caminhos para que essa estrutura internacional seja dona, e eu vou trazer para os termos bem coloquiais para a gente, né, para o nosso público realmente se sentir apto a buscar essas soluções. Então, uma empresa internacional, a vulga offshore, né? Offshore é tudo que está fora do Brasil. Então, se a gente fala de Uruguai, é uma jurisdição offshore. Ou seja, tudo que não é brasileiro é offshore. Então, a gente chama das empresas offshore. Então, uma empresa offshore, ela pode ser dona diretamente de um imóvel, por exemplo, vamos trazer para a coisa mais comum do brasileiro, tem um ou vários apartamentos, a empresa pode ser dona desse apartamento diretamente, a empresa lá de Bahamas, do Canadá, da Suíça, onde quer que seja, só que vai ter um trâmite burocrático a ser seguido. E aí podem haver algumas dificuldades no seguinte sentido. Dependendo do cartório, o agente notarial pode não conhecer a offshore, pode não saber como funciona, pode não saber que existe uma identificação fiscal, né, o chamado TIN, né, TIN, Tax Identification Number, número de identificação fiscal, e não saber onde ir, e esse processo esbarrar numa burocracia e levar meses, até anos, para que isso se resolva. E a gente não quer, a gente quer que o processo flua. Agora, para facilitar, nós podemos ter, então, essa empresa, né, aspas, holding, né, e essa empresa, dona dos imóveis, passa a pertencer a essa empresa offshore, ou ser sócia dessa empresa offshore. Para isso também existe um trâmite burocrático necessário para que essa empresa offshore abra um CNPJ no Brasil e tenha um representante legal representando os atos dessa empresa offshore. Então, existem maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa e que vai proporcionar mais ou menos fluidez burocrática. Tá? E aí, uma coisa muito comum e aí a primeira pergunta que muitos fazem, e muitos que estão aqui nesse podcast podem ter certeza, estão esperando essa resposta.
Quanto é que custa eu ter Vamos offshore? pro quanto é que custa. Vamos pro quanto é. Né? Tem gente que chega pra gente e não quer nada, ele só quer o orçamento. Me passa o orçamento, né? Como se a gente tivesse ali um cardápio no restaurante à la carte, em que a offshore com isso é tanto, com aquilo é tanto. Então, diz aí mais ou menos, né? Como é que a gente tem essa precificação? Quanto é que vai custar a offshore do meu cliente? E quais seriam as principais jurisdições que hoje seriam interessantes? O que é hoje pode daqui a 5, 10 anos, quando a pessoa estiver ainda assistindo esse podcast, pode não mais ser. Isso é importantíssimo. Estamos no ano de 2025. Isso é muito importante, Ana. Tanto tu quanto eu que lecionamos para um público especializado, é uma pergunta muito recorrente, né? Ou seja, por que tu não colocas um livro de jurisdições? Por que, meus caros, minhas caras? Esse livro de jurisdições é válido hoje, pode não ser daqui a 6 meses. Então a gente tem que ter, e isso é importante no âmbito do planejamento, tanto patrimonial nacional quanto internacional, é estar constantemente avaliando se aquela solução ainda é boa ou ruim. E não necessariamente o que é bom para um vai ser bom para o outro. Então, o custo. Quanto custa ter uma empresa offshore? Então nós temos 2 custos básicos, 3 na verdade. O primeiro é o custo de implementação. Ou seja, a gente vai pegar aquelas informações, aqueles documentos e vai jogar para o agente residente naquele país para que ele absorva os documentos e forme a empresa localmente naquele país. Esse é o custo de implementação, que é uma vez só. Você vai ter um custo, geralmente, de uma anuidade, que é o próximo custo que eu vou falar, que é o quanto você vai pagar para o agente residente, não é para os advogados, não é para nós, tá? De manutenção dessa estrutura, que vai incluir algumas taxas de registro, de selo governamental, de CRS, de FATCA, etc., que vai variar conforme a jurisdição, o país onde está, o agente residente, quem vai fazer os atos notariais ou não, se existirem ou não, e também o terceiro custo é a contabilidade. Porque hoje, com a nova lei, a 14754, nós temos as empresas offshore consideradas como entes controlados ou não, né? Se são ou não são entes controlados. E aí, nós estamos debaixo de uma regulamentação internacional chamada CRS, Common Reporting Standard, onde a gente tem certas obrigações fiscais, e para que essas obrigações sejam cumpridas, nós temos que ter uma contabilidade de um determinado padrão. Então, os custos são implementação, anuidade e contabilidade. Na implementação, eu vou começar pela anuidade, que é o nosso o recorrente anual. Nós temos aí, dependendo da jurisdição e do tipo de prestação daquela empresa, porque empresa offshore, existem vários tipos de empresa offshore, não é que nem Gillette, Xerox e Frigidaire, né? Não é uma marca, tem vários tipos de empresas offshore, como tem vários tipos de Gillette, de geladeira, aliás, de lâmina, sim, de refrigerador e de máquina copiadora. Então, nós temos por prática, né, na nossa prática, né, Ana, entre $2.000 e $3.500 por ano. Tem mais baratos? Claro que tem. Tem mais caro? Claro que tem. Eu, quando era trustee, eu vendia empresa offshore a $14.500. E existem empresas por $800. Mas tudo vai depender de com quem você faz, da credibilidade ou não da instituição, da credibilidade ou não da jurisdição, e que nós, por prática, temos por princípio de proteger o nosso cliente, então nós queremos o melhor para ele. Então o preço anual é de entre $2.000 e $3.500 por ano. Implementação é mais ou menos isso, vai ser entre $2.000 e $3.000. E a contabilidade varia, depende se a contabilidade vai ser feita por o próprio agente residente ou se vai ser por um profissional contábil contratado do cliente, que também pode ser no Brasil. Então nós variamos aí entre $500 e $1.500 por ano. Tá? Então, se a gente vai ver o preço anual de uma empresa offshore, pode variar entre $3 e $4, $5.000 por ano para manter essa entidade rodando. E o ideal é ter alguma assessoria jurídica e contábil. Muitas vezes o cliente quer fazer by yourself, quer
fazer por conta própria. Exato. E aí, às vezes, ele pode cair num site duvidoso, num agente residente que na realidade não existe, né? Muitos, inclusive, advogados que podem estar assistindo falam, eu quero abrir offshore do meu cliente. Eu consigo fazer igual eu abro uma holding no Brasil? Não, infelizmente, não é um serviço que você vai do início ao fim com as suas duas mãozinhas. Você vai ter que dar as mãos a outras pessoas, agentes residentes, empresas em outros países, na outra jurisdição onde está sediada, ou você vai montar o seu próprio negócio, escritório naquela jurisdição, para poder oferecer esse serviço. Hoje, na holding, basicamente, se eu quiser, hoje eu terceirizo algumas coisas, eu tenho compartimentos dentro do escritório, mas se eu quiser, do início ao fim, fazer todo o serviço de constituição e registro dessa empresa no Brasil, eu consigo fazer do início ao fim, sem precisar de mais ninguém, né? Por óbvio, uma offshore a gente já não consegue, e aí por isso que precisa de uma assessoria jurídica de preferência, qualificada, que entenda, inclusive, todos os aspectos daquilo ali, quais são as consequências. Muitas vezes o nosso cliente, ele é brasileiro, residente fiscal no Brasil, mas os filhos estão no exterior, já deram a saída fiscal, ou os filhos continuam aqui, e aí uma coisa muito importante é a gente olhar para a proteção, para a segurança patrimonial, para essa diversificação desses ativos do nosso cliente numa outra jurisdição que pode estar politicamente mais segura, economicamente mais segura, mais estável, até, né, em questões das suas leis, porque aqui no Brasil a gente abre todo dia, tem uma lei nova, tem uma mudança, então estamos passando por uma reforma tributária, reforma do imposto de renda e tantos outros tributos que de uma hora para outra tudo muda aqui, né? Então, por isso que precisa de uma assessoria ali, juntamente com esse cliente, para que você consiga oferecer esse serviço de maneira completa. E o de maneira completa, inclusive, olhar pós-mortem, né? Naquele assunto que muitos clientes não querem tocar, porque o brasileiro tem um tabu, e você que hoje já vive, né, mais de 20 anos em outra cultura, acredito que lá, né, as pessoas falam mais abertamente sobre essa temática, sobre a morte, sobre o falecimento, porque, invariavelmente, a única certeza que todos nós temos, né? Se vai casar, se vai divorciar, se vai abrir empresa, se vai quebrar a empresa, isso tudo são incógnitas, mas que a gente um dia não estará mais aqui, a gente tenta prolongar isso mais, né, mais distante possível do momento atual, mas vai acontecer. E aí, justamente com essa estrutura offshore, por exemplo, a gente consegue já realizar um planejamento sucessório ali adequado para aquele cliente. Então, fala um pouquinho como é que a gente planeja essa sucessão através de uma offshore, dentro de uma offshore. E outra coisa muito comum também que o brasileiro, né, acha e fala, e muitos talvez escreveram offshore procurando um vídeo, um podcast, alguma coisa, esperando que a gente fosse falar sobre sonegação fiscal, evasão fiscal. E isso são coisas completamente distintas. Não é porque eu tenho uma offshore que, naturalmente, eu estou escondendo algo, estou sonegando, estou recolhendo ou não menos tributo em relação a isso. E aí explica pra gente um pouquinho essa diferença entre ter uma offshore e estar cometendo um crime, né, aos olhos da lei brasileira. Como é que fica essa questão? É ótima essa pergunta, porque a gente tem que regredir um pouquinho no passado, né? Antigamente, até uns 15 anos atrás, qualquer pessoa podia abrir uma offshore. E essa offshore não dizia quem era o dono, quem estava por trás dessa offshore. Com as novas regras internacionais de transparência fiscal e troca automática de informações, todo o processo de constituição de uma empresa offshore, ele é acompanhado das regras de onde a pessoa reside. Então, vamos ficar no Brasil. A pessoa que tem uma empresa offshore, ele vai declarar que tem cotas daquela empresa, ações daquela empresa offshore. Ele vai declarar que, se ele tem dinheiro fora, quanto ele tem de dinheiro fora e onde, em que moeda. Então, qualquer tentativa de ocultação desse patrimônio, ele vai acabar aparecendo. Por quê? Porque os estados, as administrações fiscais dos estados trocam informações automaticamente. Correto? Então, assim, o ocultar ainda existe, né? A gente sabe que existe. Sim. Existem jurisdições que nós não trabalhamos e nós não gostamos, que é fácil ocultar. Sim. Mas você vai ter o risco daquela jurisdição simplesmente chegar um dia e dizer, a partir de agora, toda a conta de estrangeiro vai ser do
no Estado e acabou. E isso existe. Agora, claro, a gente tem que trabalhar também com os conceitos de prevenção à lavagem de dinheiro, conceitos de prevenção ao auxílio ao terrorismo, conceito de prevenção a tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de pessoas. E todas essas regras nos levam a fazer um trabalho que nós chamamos, um termo em inglês, eu até peço desculpas para os nossos podcasteiros, de usar algumas expressões. Uma delas é o KYC, KYC, ou seja, Know Your Client, conheça o seu cliente. E também de devida diligência, do due diligence, que nós temos que fazer o quê? Trazer as informações do cliente para quem vai trabalhar com esse cliente. Ou seja, nós temos que saber como aquele cliente construiu o patrimônio, através de que estruturas ele construiu aquele patrimônio. Ele montou uma empresa? Quem é a empresa? O que a empresa fazia? Cadê o contrato social? Ou seja, nós temos que construir o histórico para ter certeza de que aquele dinheiro foi construído legitimamente, licitamente. E uma coisa é certa, né, Ana? A gente sabe. Quando a história começa torta, ela não acaba correta, ela não acaba reta. De repente surge não sei quantos milhões. Daqui a pouco, na outra semana, surge mais não sei... Você faz a primeira reunião com o cliente, tá ali. E aí ele te conta aquilo que convém a ele te contar. Muitas coisas ele não quer te falar abertamente porque acha, se eu abrir tudo, os honorários vão ser lá em cima, porque a minha capacidade de pagamento acaba ficando muito maior. Tem clientes que não querem, né, transparecer ou enviar para a gente, através de uma primeira reunião, um primeiro contato, a sua declaração de imposto de renda. Tem clientes que enviam tranquilamente, mas nem tudo ele declara no imposto de renda também. Então, temos que, né, através desse Know Your Client, entender qual é a origem daquilo ali, porque, afinal de contas, é a gente que está assessorando aquele cliente naquele caminhar que agora passa a ser também internacional. Então, a gente também acaba sendo responsável juntamente com aquela estrutura offshore, em outra jurisdição, aquela empresa que está sendo aberta ali juntamente com aquele cliente. Então, a gente precisa conhecer e entender, assim como os bancos internacionais também acabam fazendo, né? Então, não ache que, quer saber demais sobre a minha vida. Não, é realmente porque a gente precisa ter a segurança naquilo que nós estamos atuando, porque, de repente, a história é uma. Você está tramitando com o cliente, começou já todo um processo, já está constituindo a empresa, aí surge mais 8 milhões daqui, 15 milhões de lá, 20 milhões daqui, e você... né, já começa... Não, então primeiro a gente tem que fazer esse raio-x desse cliente para efetivamente entender em que ponto que ele está e como é que ele chegou até aqui. É contar a historinha mesmo, né? Nasci, cresci, fui criado, comecei a trabalhar na empresa do meu pai, e aí eu entrei no quadro societário, e aí comecei a receber distribuição de lucro, e aí eu comprei a minha primeira casa, e é aquela historinha ali sendo contada para que lá na frente, se algo der errado, a gente já se, né, tomou a devida precaução para que aquilo ali não vire uma bola de neve, né? E aí possa estar, inclusive, cometendo crimes fiscais em relação à legislação aqui brasileira. E é o que eu sempre falo, ter offshore não existe nenhuma ilicitude, não existe nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, qualquer um, você que está nos assistindo, você pode abrir uma empresa no exterior. Agora, se você é brasileiro, residente fiscal no Brasil, você tem uma obrigação de declarar todos os seus bens, independentemente se é uma conta bancária na sua pessoa física ou se é uma empresa offshore em Dubai, na Bahamas, em qualquer outra jurisdição. Você tem a obrigação de, perante a legislação brasileira, declarar esses bens no seu imposto de renda. E tem gente que não declara? Tem muita gente que acaba não declarando, só que aquela pessoa está na iminência de que, se for descoberto aquilo ali, ela está cometendo um crime, inclusive fiscal. E aí é o cliente entender as consequências de cada coisa dessa. E aí, vamos entrar numa polêmica, já que é pra gente ser polêmico? Eu quero... Bom, depois eu tenho outra pra ti, mas tudo bem. Vamos lá, toca a ficha. Quando a gente fala de offshore, que a offshore, ela, vamos dizer assim, blinda o patrimônio, entre eu ter um dinheiro numa conta bancária brasileira ou até dentro de uma holding brasileira e eu ter esse mesmo valor em outra moeda no exterior, através, inclusive, de uma offshore, e aí eu consigo blindar, né, entre muitas aspas, esse patrimônio, por exemplo, de um revés financeiro que o meu cliente, a empresa do meu cliente, venha a sofrer aqui no Brasil, e há uma desconsideração da personalidade jurídica, e um juiz brasileiro manda penhorar uma determinada conta
conta bancária, aquela conta bancária que está no exterior, abaixo de uma offshore, infelizmente ele não vai conseguir, né? Dependendo de qual instituição financeira, óbvio, não vai ser um BB Americas, não vai ser, e aí eu não vou falar os nomes aqui, mas não vão ser bancos brasileiros que estão sediados em Nova York, em Miami, como a gente sabe que existem. Esses eu não vou conseguir blindar. Agora, um banco suíço, por exemplo, né? Outras instituições que não têm vínculo direto com o Brasil, existe essa blindagem, sim. E aqui a gente não está ensinando a fazer o jeitinho. A gente está justamente auxiliando, principalmente os empresários, porque nesse país, ser empresário... É herói, ato heróico. É herói. É ato heróico. É ato heróico. Ato heróico. A cada 100 mil reais que esse empresário gira de dinheiro, o que vai para o bolso dele, se for 1.000, 2.000 reais, acaba sendo muito. Depois que ele paga todos os tributos, paga os funcionários, a folha salarial, tudo ali que envolve naquela cadeia produtiva, né? Então, é um ato heróico ser empreendedor no Brasil. E é óbvio que ele precisa de uma proteção para isso. Senão, ele vai colocar o patrimônio da família dele, patrimônio pessoal, a casa, por exemplo, que ele reside, vai colocar a casa que a filha mora, o apartamento, a conta bancária dele em cheque através de uma atividade econômica. Por isso que no Brasil, e as leis são lindas, né? Existe lei para tudo, né? A sociedade empresarial limitada tem responsabilidade limitada até aquele valor do capital social que você aportou. Beleza. A minha sociedade, se você pegar hoje, tá lá, capital social 10 mil reais. Se eu estiver devendo 100, 200, 1 milhão, 10 milhões de reais na praça, o credor não vai pegar esse dinheiro? Óbvio que vai. Se ele não encontrar na empresa, ele vai encontrar na minha pessoa física ou nas minhas outras empresas que eu tenha. Então, essa questão de que na lei a minha responsabilidade é limitada até esse valor, a gente sabe que não é bem assim que a banda toca. E existem vários institutos jurídicos que fazem com que o empresário, sim, responda pelo patrimônio pessoal dele por algum revés financeiro daquela empresa. Mas aqui entrando numa polêmica, e depois você fala da sua. Ótimo. Quando a gente fala dessa blindagem, e aí vem o pessoal das criptos. Nossa, aí é polêmica mesmo. Aí vamos pra polêmica. Eles vão... Agora nós vamos ganhar vários amigos e vários inimigos. Agora vários haters aí, haters, né? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade para comentar aqui nesse vídeo. Como é que é a questão dos Bitcoin, das criptomoedas, que eles falam, não, a única blindagem que existe é os meus bitcoins que estão lá e que só eu acesso e que eu não declaro e que só eu posso resgatá-los através da minha senha, da minha chave. E aí, óbvio que eu não sou a melhor pessoa para falar sobre criptomoedas, mas a gente tem aí muita gente dizendo que a única maneira de você efetivamente blindar o seu patrimônio é através das criptos. Eu também não sou a melhor pessoa para falar de criptos, até porque eu tenho uma visão... eu gosto muito da tecnologia por trás da cripto. Eu acho que a tecnologia da blockchain, ela funciona inclusive para nós, advogados. Nós precisamos desse tipo de tecnologia para avançar na nossa prática jurídica. Agora, as criptos são um ativo. Da mesma forma que nós temos ouro físico, da mesma forma que nós temos obras de arte, da mesma forma que nós temos royalties, da mesma forma que nós temos outro tipo de ativo financeiro ou com valor respaldado financeiro, né? Agora, onde estão as criptos, né? Estão na blockchain. A blockchain por si não consegue, em princípio, ser atingida agora. Os governos e as administrações fiscais, elas não são mais tão ingênuas e estão se mobilizando para regular a atividade do detentor de criptomoeda. E essa regulamentação, ela implica em obrigar as pessoas físicas ou jurídicas de declararem o que tem em termos de patrimônio em criptoativos. Nós temos algo ainda hoje sobre isso? Não muito consistentemente. Alguns países já obrigam, né, o contribuinte a declarar que tem X bitcoins, etc. Agora, se não tem ainda, vai ter. Esse é o negócio. A gente tem que lidar com a realidade. Ou seja, se não tem ainda, vai ter. Ou seja, a pessoa... porque sendo a cripto um ativo ou parte do patrimônio, aquilo lá precisa
fazer parte do rol de bens que aquela pessoa possui, a não ser que não possua. Mas ela tem que declarar, deveria declarar. Aí, para fazer o enforcement, né, para atingir esse patrimônio com uma ordem judicial, aí talvez a gente tenha ainda mais proteção, porque a ordem judicial, ela vai até o limite da jurisdição, né, uma questão de soberania. Agora, com tratados internacionais, como a gente tem, por exemplo, de CRS e de FATCA, a gente consegue expandir isso para países que cooperam entre si. Então, assim, é uma questão de tempo para que a tecnologia acabe sendo monitorada e obrigando o contribuinte a declarar. Talvez, e por se tratar de uma tecnologia, surge uma outra tecnologia que talvez não consiga, porque é a briga do gato e do rato. Ou seja, o contribuinte está constantemente tentando trabalhar a fuga do Leviatã fiscal e o Estado, por sua vez, buscando conhecimento, e desenvolvendo suas novas tecnologias para alcançar esse patrimônio. E aí, nada melhor do que, ao invés do pessoal das criptos nos criticar, por que eles não vêm para o nosso lado e aí coloque a sua cripto, o seu Bitcoin, dentro da offshore, né? Precisamente. Porque aí o que nós teremos? A flexibilidade, e isso é a palavra que nós mais usamos, né? A flexibilidade de trabalhar ao redor do mundo, buscando com esses veículos jurídicos, como offshore, as melhores oportunidades e soluções para o caso concreto do cliente. Então, às vezes, o cliente busca uma determinada ação com a sua estrutura patrimonial. Por exemplo, saindo um pouco da cripto, mas eu gostaria de excluir um determinado membro da família, direto ou indireto, porque está lesando a família, ou está me lesando, ou está lesando o patrimônio. No Brasil, nós não conseguimos excluir herdeiro necessário, por exemplo. Em outros países, existem legislações que desconsideram totalmente o que é o herdeiro necessário. E aí vamos ter os nossos haters favoritos jurídicos também, que vão dizer isso daí não. Nós temos ainda temos a liberdade de escolher o que nós queremos para o nosso patrimônio. Ou seja, a autonomia da vontade no Brasil, na minha opinião, acho que tu concorda comigo, ela é tolhida. Hoje uma pessoa não pode dispor 100% do seu patrimônio. Não. E isso, do ponto de vista da filosofia jurídica, ouso entrar nessa seara, é um absurdo. Como nós não podemos dispor do nosso patrimônio como queremos? Em defesa de quem? Do herdeiro? E os herdeiros são todos corretos, bonzinhos, e estão sempre... É a família Margarina. A família Margarina? Que já não existe mais há muitos anos no Brasil, né? Sequer... E aí, a gente tem, por exemplo, abandono afetivo. Por exemplo. Hoje, no atual Código Civil, abandono afetivo não é causa de exclusão, causa de... Então, eu não posso deserdar um filho porque simplesmente ele resolveu morar na Inglaterra e eu tô aqui no Brasil e ele nem me liga para desejar Feliz Dia das Mães, nem no meu aniversário, nem me deixa ver os netos. Isso não é causa de deserdação no Brasil. Então, e o patrimônio é de quem? Quem que suou por aquele patrimônio, né? Então, essa falta de autonomia privada da vontade, porque brasileiro não é dono 100% do seu patrimônio. Se você acha que tá no seu nome, você faz o que você quiser, desculpa. Não é. Se eu hoje, Ana Carolina, quiser torrar todo o meu patrimônio no Brasil, vender tudo, ficar zerada, eu posso viver a vida doidada, vou vender tudo, vender empresa, vender imóveis e vou viajar pelo mundo. Tendo 3 filhos, eu posso? Posso. Agora, se eu, por acaso, tendo 3 filhos e um marido, casado em separação total de bens, eu resolver que eu quero doar tudo, grande parte ou 90% do meu patrimônio para o meu filho mais velho ou para minha filha mais nova. Não, eu não posso. Eu não tenho essa autonomia privada da vontade de fazer o que eu quiser
com o meu patrimônio. Essa é a legislação brasileira atual, que a gente vai passar agora por uma reforma do Código Civil, que iniciou aí no Senado já, né? Foi no finalzinho de março, início de fevereiro, que foi apresentada. Uma comissão de juristas se reuniu durante o ano de 2023 e 2024 eles apresentaram um anteprojeto no Senado, e aí esse ano de 2025 vamos começar a discutir essa reforma do Código Civil, que vai mudar muita coisa no Brasil, dentro do direito das famílias, do direito das sucessões, principalmente porque ele é bem defasado. Só que ainda não vamos ter essa mudança, mas, por exemplo, uma mudança que está causando muita polêmica, que vão ter diversas audiências públicas ainda, é de tirar o cônjuge do rol de herdeiro necessário. Ou seja, no Brasil existe uma coisa que a gente chama de legítima, ou seja, até 50% do meu patrimônio, eu faço o que eu quiser com ele. Eu dou para quem eu quiser, eu posso deixar um testamento para quem eu quiser. Agora, os outros 50%, ele tem que ir para os meus herdeiros necessários. Que hoje quem? Quem são? Os descendentes, ascendentes, cônjuge ou convivente, para quem vive em união estável. A reforma do novo Código Civil, ela visa o quê? Tirar o cônjuge e o convivente ou companheiro desse rol de herdeiros necessários, e aí, então, eles não estariam mais participando dessa legítima. Logo, se você falecer, o seu patrimônio fica todo com as suas filhas, por exemplo, salvo se você deixar um testamento dizendo que a sua disponível, os seus 50%, ficaria, por exemplo, com a sua esposa, com a sua companheira, com a sua convivente. Então, essa é uma reforma que está por vir. Acho eu, e na minha visão, é um primeiro passo para o Brasil. Talvez eu nem esteja viva para ver isso, ver efetivamente a autonomia privada da vontade sendo aplicada. A gente vê muito em filmes, né, de Hollywood, principalmente, que de repente fulaninho morreu, alguém pega um papel lá na gaveta que foi deixado com determinado advogado, né, testamento privado mesmo, em que aquele fulano deixou toda a fortuna, todo o patrimônio para o mordomo, para a secretária, para um amigo, para o advogado, para o cachorro, né? Pois é, mas lá existe autonomia privada da vontade. Se fui eu que trabalhei, eu que suei, eu sei, cada gota de suor que eu derramei, eu não posso escolher para quem eu quero que esse patrimônio fique pós-mortem. No Brasil, infelizmente, você gostando ou não, isso não é possível. Agora, no exterior, em outra jurisdição, a gente consegue entregar esses resultados aos nossos clientes. Então, muitas vezes, o cliente, ele mora no Brasil, ele reside no Brasil, a família está no Brasil, só que ele tem essa vontade. E aí, os familiaristas, né, vão dizer que a gente está burlando a legítima. Eu estou burlando se eu estiver fazendo-a no Brasil. A partir do momento que eu internacionalizei o meu patrimônio, estou fazendo em um outro país, numa outra jurisdição, que me permite justamente determinar para quem eu quero deixar, na proporção que eu quiser deixar, eu não vou dizer que você está burlando a legítima, porque naquele país nem legítima existe. A tal da forcedship, né? A herança forçada. Que no Brasil, por ter essa origem romano-germânica, essa questão do patriarcado, da família que tem que estar sempre ali sendo provida, a gente ainda tem laços culturais que não nos permitem avançar a esse ponto, pelo menos não ainda. Espero que um dia a gente talvez esteja vivo aqui para ainda dar essa notícia que o Brasil mudou em relação a isso. Mas, por enquanto, é esse o limite que nós temos. Mas no planejamento internacional, a gente tem como fornecer isso para o nosso cliente. Exato. E aí fala um pouquinho como é que a gente faz esse planejamento sucessório lá fora. E aí eu acho, Ana, é importante dizer o seguinte, nós talvez não estejamos vivos quando isso aconteceu no Brasil, mas nós vivos agora podemos dar isso para os nossos clientes porque nós sabemos onde ir buscar esse tipo de prerrogativa de autonomia privada da vontade. Com toda certeza. Então, já existe isso, e isso é importante para as pessoas que estão nos assistindo saberem. Isso já é possível em outros países. Mas eu quero vulgarizar um pouquinho e trazer a seguinte analogia. Buscar... Quando a gente sai para comer, por exemplo, uma pizza, a gente não vai numa casa de frutos do mar. Porque a gente sabe que a gente vai, no melhor das hipóteses, ter um pão com molho e outra coisa em cima. Quando a gente quer buscar esse tipo de serviço, de solução, nós temos que saber
qual supermercado acessar. E o supermercado que nós damos para os nossos clientes, eles podem acessar qualquer tipo de comida. Essa é a analogia mais vulgar que eu consigo trazer, porque, de fato, as pessoas tentam no Brasil, é uma visão que eu não sei se tu compartilha ou não, elas tentam buscar pizza em peixaria. Total. É como se a holding fosse resolver tudo, como se o testamento fosse resolver tudo. Na verdade, a gente tem que buscar a comida certa no lugar certo. Como às vezes a gente não sabe qual é o lugar certo, a gente tem que ir num supermercado que nos dê diferentes opções. E o mundo é nosso supermercado. Então, hoje nós conseguimos trazer soluções de qualquer lugar do mundo para adequar às necessidades dos clientes, seja para detenção de cripto, seja para exclusão de um determinado membro da família. Por quê? Porque nós sabemos que existe hoje uma diversidade de sistemas jurídicos e de regras que atendem ou não famílias que podem ser a solução para o cliente. E também, só complementando, nós temos, da mesma forma que as jurisdições, que a gente falou um pouquinho antes, né, as jurisdições evoluem e hoje Ilhas Virgens Britânicas pode ser melhor ou pior do que Ilhas Caimão, nós temos também a forma como as famílias ou o conceito de família evolui. Da forma quando eu estudei direito de família na faculdade, lá nos anos 90, não é mais o mesmo que existe hoje. Então, hoje nós temos outros conceitos de família, outros conceitos de relação afetiva. Hoje nós temos, por exemplo, o trisal. Nós temos o trisal, o quadral e aí por diante. E aí como é que ficam as relações elencadas na regra sobre família? E talvez as regras não alcancem a velocidade da construção dos novos fatos sociais. E para isso nós temos o nosso supermercado de regras. Vamos buscar onde o trisal seja avançado. Vamos buscar onde os criptoativos sejam avançados. Para que a gente não precise esperar essa mudança social e, consequentemente, legal, legislativa para atender às necessidades da sociedade. E que aqui no Brasil demora muito. Muito, né? porque nós temos... É um país burocrático, né? Os países civilistas, por natureza, são muito burocráticos, e aí, com a nossa formação cultural legal, mais ainda. Ou seja, nós temos a influência francesa e portuguesa, e constitucionalmente falando, alemã, que são países que são conhecidos pela sua burocracia legislativa e jurídica. Agora, quando há interesse, tudo é aprovado a toque aí, de caixa, né? Já que é para polemizar, então vamos polemizar. Então, e aí, se tu quiser, se eu tiver um espaço aqui para falar rapidinho sobre isso, claro. Que é o seguinte, de repente, no País das Maravilhas brasileiro, se começou a falar de offshore. Não se falava de offshore. Sim. Até porque todo mundo tinha vergonha de falar de offshore. Por quê? Os offshores foram usados durante muito tempo para esconder ilícitos, crimes, etc. Muitos vindos da política. Uhum. É o branqueamento, né? Exatamente. Dos agentes políticos. Vou fazer uma coisinha aqui, vou ganhar um negocinho aqui, vou ganhar um negocinho ali, vou usar esse negocinho que ninguém ouviu falar e vou me dar bem. E muitos se deram bem, infelizmente. Só que então isso tomou uma parte negativa, uma conotação muito negativa no offshore. 20 anos atrás a gente vinha para o Brasil, falava de offshore, todo mundo falava assim, não fala. Como se fosse algo errado. Então nós tivemos a evolução da offshore através das mídias sociais, né? Ou seja, Instagram, TikTok, YouTube, começou a cair na boca do povo. Por consequência, nós tivemos uma evolução do entendimento do judiciário, da administração fiscal. Isso aqui está meio defasado. No Brasil era um dos últimos países a aceitar o diferimento tributário com estrutura offshore, ou seja, a pessoa não pagava imposto enquanto não trazia o dinheiro para o Brasil e ficava diferindo a pagar ad eterno, que era uma estratégia fiscal que foi muito utilizada pelos tributaristas. Só que, como isso começou a cair na boca do povo, o ente estatal acordou. E aí, o que aconteceu? Eu preciso pegar um pedacinho dessa parte vou pegar também. esse negócio aqui, paradinho aí. E aí vieram duas medidas provisórias, que também é outro negócio, a gente vai falar do ponto de vista
da introdução à ciência do direito, ou seja, da filosofia do direito mesmo, o que é uma medida provisória, né? Ou seja, que negócio mais express é esse, né? Que de repente num sábado, num domingo de noite, antes de um feriado, vem uma medida provisória 1171, né? Que de repente começou a valer como se lei fosse para tributar as empresas offshore e os proventos que tinham nas empresas offshore, sem dar um preparo para aqueles contribuintes que têm uma empresa offshore licitamente e tal, mas que poderiam ter pensado, poxa, mas eu consigo me mexer aqui para otimizar isso daqui de forma legal, dentro das regras da lei. Então, no momento que nós tivemos aí 1171, depois a MP 1172, culminou com a lei dos offshore, que tem claros objetivos para atender determinados setores da sociedade e da economia. Algumas coisas penalizam, outras não. Num contexto geral, foi positivo que a gente tem certos termos, certos conceitos que foram trazidos à luz e que hoje a gente tem muita clareza e tranquilidade de falar de offshore, de trust, etc. Mas que essas regras atendem determinados setores ou determinadas atividades, isso sim. E aí vem o que tu falaste, né? Quando interessa, o negócio vai rápido. A toque de caixa. A toque de caixa. E isso nós temos, isso é um exemplo que a gente traz, mas a gente pode trazer aí para todos os setores, todos os tipos de regras, todas as atividades também podem ser contempladas com esse tipo de atitude a toque de caixa para atender um determinado interesse. E isso daí nos traz o quê, Ana? Nos traz a instabilidade da segurança jurídica, que é outro tópico, né, que eu acho que tu pode até trazer para nós. O Brasil é um país, por mais que a gente diga que tem as regras, os pesos e medidas, etc., o Brasil é um país estável politicamente e um país que te oferece segurança jurídica. Absolutamente. O que a gente vive hoje é a prova disso, exatamente disso. Então, a gente está vivendo hoje, por exemplo, uma reforma tributária que foi aprovada a toque de caixa e que vai impactar diversos setores. E aí, muitas vezes, e agora estão se falando da reforma do imposto de renda, e é lindo, né? O nome que eles dão às leis que vêm é a lei da isenção do imposto de renda. Então, quem ganha até 5 mil reais é isento de imposto de renda. Olha que lindo! A população faz o quê? Maravilha, bate palma. Só que para eu deixar você que ganha até 5 mil reais isento, eu vou ter que tributar alguém para poder pagar essa conta, porque senão a conta não fecha. Diminuir ministérios, diminuir gastos públicos, diminuir regalias em viagem, ninguém quer. Agora, precisa ter um movimento ali para que a grande massa seja manipulada em prol de outras questões. Então, a reforma do imposto de renda que está caminhando, que foi apresentada pelo Poder Executivo, visa o quê? É isento de imposto de renda quem ganha até 5 mil reais. Me desculpa ter que falar isso daqui, mas se você se contenta com 5 mil reais por mês, já pode morrer. Prepara a sua lápide, porque efetivamente você não é uma pessoa que, isso é uma realidade de muitos brasileiros, sim, mas se você está aqui assistindo esse podcast se contentando com 5 mil reais, se você é advogado, contador, administrador de empresas, empresários, sinto muito, você está no lugar errado. Né? Eu não vou me conformar com um brasileiro que se acomoda a ficar ali com uma renda de 5 mil ao mês. Agora, em contrapartida, a distribuição dos dividendos. O que é distribuição de dividendos? Para quem, né, muitas vezes não conhece de direito empresarial, não conhece de empresas. Toda empresa, ela é formada e formatada para dar lucro, senão eu vou abrir empresa para quê? Ok? Gera emprego, recolhe-se tributos, gera economia, compra, vende mercadoria, presta serviço, mas no fim, o que o empresário quer e ele precisa é do lucro. Depois que ele pagou todas as despesas, e a empresa, gente, ela é tributada. Seja do Simples Nacional, do lucro presumido, lucro real, ela tem tributos que são pagos ali. E aí, em consequência disso, depois de apurado o lucro dessa empresa, esse lucro ele é distribuído aos sócios. O nome disso se dá distribuição de dividendos, que no Brasil hoje atual, estamos aqui em março de 2025,
é isento de imposto de renda, porque desde 1995 viu-se que ali havia uma bitributação, porque eu já pago o imposto de renda na pessoa jurídica, eu já pago adicional de imposto de renda na pessoa jurídica, eu já pago CSLL e eu pago tantos outros tributos, ICMS, ISS, PIS, COFINS, INSS, uma série deles. Agora, para eu distribuir os lucros, os dividendos ao sócio, eu vou ter que pagar imposto de renda novamente? Então, desde 1995, no Brasil, não se paga imposto de renda para distribuir lucro de empresa ao sócio. Só que agora, com a reforma do imposto de renda, quem receber mais do que R$50 mil ao mês ou R$600 mil ao ano de distribuição de dividendos, vai começar então a ser tributado. Ou seja, eu já fui tributado na PJ. A minha PJ, por exemplo, tem uma carga tributária que pode chegar a 34%, por exemplo. E aí agora, para eu trazer para o meu CPF, eu sofro mais uma tributação. E é óbvio, né, Alexandre, é o que eu falo. Empresário, ele é empresário em qualquer lugar do mundo. Tá difícil no Brasil? Sinto muito. Ele vai criar uma alternativa e vai abrir uma estrutura em outro país, em outra jurisdição, para evitar esse aumento exacerbado que acaba acontecendo aqui no Brasil. A fome do leão, ela é grande, a fome dos que estão no poder, ela é maior ainda, e infelizmente hoje eu tenho uma regra, monto uma empresa, crio toda uma estrutura numa realidade tributária. Ano que vem, essa realidade tributária pode ser completamente diferente. E é sempre para mais, nunca para menos. Isso é verdade. A minha realidade tributária hoje na minha empresa é de 20%, de 25%, de 15%, de 6%, porque eu estou no Simples Nacional, no Anexo 3. Pode ser que ano que vem, com uma canetada, com uma nova lei, vire 30%, 40%, 50%, 80%. E aí, como é que fica? Então, segurança jurídica, a gente sabe que não tem que coisa julgada no Brasil, é papel podre, não vale nada, né? Eu tenho uma sentença que transitou em julgado, que passou por diversos tribunais, de repente eles resolvem revisar aquilo ali e falar, não, eu julguei isso aqui, mas agora minha visão mudou, minha visão é outra e passa a valer essa outra minha visão aqui, porque eu estou interpretando a lei de uma outra maneira agora. Então, jurídica a gente já sabe que a gente já não tem, infelizmente. E a legislativa, então, nem se fala, porque todo dia é uma lei nova e tudo se muda num piscar de olhos. E é por isso que a gente está aqui nesse podcast, já chegando ao fim desse episódio, para a gente caminhar para o próximo, para falar para vocês que tá ruim a situação? Tá. Mas existem meios que você, se agir preventivamente e estrategicamente, com o tempo, você consegue remediar algumas questões. Nem tudo dentro do planejamento, da proteção patrimonial, é só tributário. Tributário pesa muito, porque pesa no bolso do nosso cliente. Mas muitas vezes o nosso cliente não está preocupado no tributo que ele está pagando ou que ele vai pagar, o ITCMD na morte, quando eu falecer, como é que vai ser o inventário, né? O inventário leva 40%, leva 20%, cada um fala uma coisa na internet, né? Quanto que leva o inventário? Esse é o menor dos problemas. Muitas vezes o problema é efetivamente ter harmonia, ter um legado. Eu perpetuar o meu patrimônio às próximas gerações. Eu perpetuar que a minha empresa hoje, que muitas vezes tem 10, 20, 30, 1 milhão de famílias que dependem do meu serviço, são colaboradores, são fornecedores, são clientes, famílias que dependem daquela atividade econômica, que aquilo ali se mantenha mesmo quando eu, que hoje sou o CEO, sou o sócio majoritário, sou o administrador da minha empresa, quando eu não estiver aqui. Por quê? Porque eu pensei preventivamente e eu tracei um devido planejamento patrimonial e também sucessório, não só para o meu patrimônio pessoal, mas também para os meus negócios e para as minhas empresas. Isso é importante levar em conta a seguinte teoria. A teoria das bandeiras, que diz, em suma, vá onde você é bem tratado. Ninguém, quando viaja, vai para um hotel para ficar dormindo de pé e para comer coisa ruim. A gente vai para dormir bem, comer bem. Então, vá onde você é bem tratado. E é isso que a Protect se propõe. Que você não precise dormir de pé e comer mal.